Oi meninas! Oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim aqui gravar pra vocês mais um vídeo de psicologia aqui no canal. E se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo o vídeo, vamos lá? No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês mais uma vez sobre teorias psicológicas da aprendizagem. Eu vim falar um pouquinho sobre o Jean Piaget e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. E também esse é o último vídeo do primeiro semestre sobre educação. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostam de vídeos assim, não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações que me ajuda muito e de deixar aqui embaixo nos comentários suas sugestões, comentários e tudo mais. Jean Piaget é muito importante para o desenvolvimento infantil, para essa área educacional, e ele defende a visão interacionista do desenvolvimento. Jean Piaget dizia que existem alguns fatores que influenciavam e ainda influenciam nos dias de hoje o desenvolvimento humano. Esses fatores são o meio, esse meio que nos cerca, o mundo, o ambiente, a hereditariedade, o crescimento orgânico e a maturação neurofisiológica. Ele também dizia que o desenvolvimento humano tinha os seus aspectos, e alguns dos seus aspectos eram a globalidade, ou seja, o desenvolvimento humano é algo global que acontece com todos os seres humanos. Tem aspecto intelectual e social, que é muito importante também. E por último, mas não menos importante, afetivos, emocionais e físicos motores. Existem vários tipos de desenvolvimentos e esses são só alguns deles. A teoria do Piaget partiu da seguinte pergunta: como os seres humanos constroem o conhecimento? Na teoria dele, há um processo contínuo de troca entre o ambiente e o organismo, e do organismo com o ambiente. Tudo isso que eu falei nos vídeos anteriores, vocês podem reparar que esses educadores, pedagogos, psicólogos e tudo mais têm essa mesma base de raciocínio, que é o conhecimento ser algo global para todos e também ser uma troca também de ambiente com o organismo. Nessa mesma linha de raciocínio, ele dizia que existia um equilíbrio, no qual o homem, o organismo, ele procurava e precisava manter com o ambiente. Então existia esse equilíbrio entre o organismo e o ambiente. Entretanto, uma coisa muito importante era que o desenvolvimento cognitivo ele só se dava através de desequilíbrios e equilíbrios, ou seja, um processo constante disso, do organismo com o ambiente. Precisava existir desequilíbrios do organismo com o ambiente, assim como precisava existir equilíbrios. E isso deveria ser um processo constante para que o desenvolvimento cognitivo acontecesse. O funcionamento mental de uma criança e de um adulto é completamente diferente. E a gente consegue perceber isso porque a criança, ela só está errada a partir da visão do adulto. Uma criança olhando para outra criança fazendo a mesma coisa, elas não estão erradas. Mas o adulto tem essa diferença de cognição e acaba falando que a criança está errada em talvez não saber andar e tudo mais. Mas são coisas normais do desenvolvimento humano que acontecem com todo mundo. Logo, é muito importante que a gente tente olhar para a criança como um ser que ainda está se desenvolvendo e não falamos que ela está errando e tudo mais, mas sim que a gente tente ajudar e desenvolver essa criança. E para alcançar esse equilíbrio que Piaget tanto dizia, era necessário ativar dois conhecimentos, dois mecanismos. Eles eram de assimilação e de acomodação. O mecanismo de assimilação era nada mais, nada menos a incorporação dos elementos desse meio que nos cerca. E também a ação do ser humano, do sujeito, do homem, sobre os objetos do mundo e o mundo ao seu redor. E a acomodação era basicamente o contrário, com algumas pequenas mudanças. Piaget dizia que o esquema de ação e de pensamento ele se modificava de acordo com a interação do homem com o objeto do mundo. Sendo assim, a acomodação seria nada mais nada menos do que a ação do objeto sobre o homem, e não o contrário. Jean Piaget era um gênio e separou o desenvolvimento infantil em algumas fases. Ele chamou elas de períodos de desenvolvimento, e elas são as seguintes: sensório motor, do 0 aos 2 anos de idade, pré-operatório, dos 2 anos aos 7 anos de idade, operações concretas, dos 7 anos aos 12 anos, e operações formais, dos 12 anos em diante ao resto das nossas vidas.
Vale lembrar que essas idades elas não são com exatidão, ok? Em algumas crianças pode haver um atraso, assim como em algumas outras crianças pode acontecer um adiantamento. Elas não são marcadas certinho, até porque é impossível. Como eu venho dizendo em todos os meus outros vídeos, o ser humano é muito subjetivo e cada um tem o seu próprio tempo. E com as crianças não seria diferente. O período sensório-motor, que acontece do 0 aos 2 anos de idade, ele é muito delicado. Nele não há uma real socialização da inteligência. Então, basicamente, a inteligência ela é inexistente. Até porque, nesse período, a criança, né, o bebê, ele está aprendendo as coisas vitais da vida. Então, ele está aprendendo a comer, a falar, a andar, está aprendendo a ir no banheiro sozinho e tudo mais. Então, ele não tem tempo de mais outras inteligências. As únicas inteligências deles são as coisas mais vitais, mais essenciais para se viver nesse mundo. Mas também não podemos descartar que para aprender tudo isso é muito difícil, demanda muita energia, então é uma inteligência muito grande que se precisa para conseguir fazer essas coisas. E também, eu já disse em um vídeo para vocês, mas eu vou repetir aqui, o período do primeiro ano de uma criança, ou seja, desde que ele nasce até o primeiro ano, é o período onde ele mais vai aprender coisas na vida dele. A gente nunca mais vai aprender a quantidade de coisas com excelência da maneira que a gente aprende do 0 até os nossos primeiros anos. Ou seja, é muito louco isso que um serzinho tão pequenininho pode aprender uma coisa que nós, adolescentes e adultos e idosos, jamais vamos conseguir aprender em tão pouco tempo. Continuando nessa fase, também não há percepção do tempo, não existe presente, passado, futuro, não existe hora, minuto, dia. Para o bebê é tudo uma coisa só e ele não sabe basicamente o que está acontecendo. As percepções dele são sensoriais e tem um pouquinho de desenvolvimento motor também. E esses esquemas que eu acabei de falar, que são os esquemas sensórios motores, eles são desenvolvidos a partir das inteligências inatas do ser humano. Uma coisa inata é nada mais, nada menos do que algo que nasce com a gente, assim como o inconsciente. E são esses esquemas iniciais que dão início aos esquemas conceituais, abstratos. Até os 2 anos de idade, o bebê está fazendo a construção do eu. Vocês vão novamente entender isso melhor em psicanálise. O eu é nada mais, nada menos do que o nosso estado de consciência, o nosso ego. E é por isso que ele vai construir isso até os seus 2 anos. Antes disso, ele está imergido no inconsciente. Há uma construção psicológica básica, onde há desenvolvimento motor, perceptivo, afetivo, social e intelectual. Dos 2 aos 7 anos de idade, nós entramos no período pré-operatório. Nesse período, a criança vai aprendendo a linguagem oral, ou seja, falar com perfeição e tudo mais, para que nós, adultos, conseguimos entender esta criança. E também ela desenvolve a noção de eventos futuros, algo que vai acontecer depois. E também há esquemas de ação interiorizados nessa criança, então ideias pré-existentes sobre alguma coisa. Como, por exemplo, a criança pega uma boneca, ela vai brincar lá de boneca e ela faz de conta que aquela boneca é de verdade, que é um bebê. Ela cuida da criança, então ela sabe como ela foi cuidada e ela tem isso interiorizado nela, por mais que nunca tenham dito. E aí ela vai cuidar daquela boneca como se fosse um bebê de verdade. Ou até mesmo quando a filhinha vai lá e pega a bolsa da mãe, pega o sapato que nem cabe nela direito, passa aquele batom todo torto e sai desfilando pela casa falando que é a mamãe, falando que é adulta, falando que tudo mais. Porque ela sabe que adultos agem desse jeito, que a mamãe se veste daquele jeito, fala que tá indo trabalhar porque a mamãe vai trabalhar, então ela tem isso interiorizado nela, ela consegue ter esses conceitos. Além de tudo isso, no período pré-operatório também tem ações mentais, pensamento egocêntrico, é o período em que a criança ela tá mais centrada nela mesma, então ela quer tudo para benefício próprio. E também há um pensamento não flexível, que é aquela criança, aquela fase que a criança ela tá irredutível, assim. Se você fala não e ela quer porque quer, ela chora, ela faz birra e tudo mais. Isso dá para ser trabalhado, mas toda criança tem um pouco disso. Nessa fase também há o animismo, que é nada mais, nada menos do que dar vida a objetos.
Então é a fase que a criança, você vê a criança brincar e ela tá ali super concentrada e tá conversando. É a fase dos amiguinhos imaginários e tudo mais, porque a imaginação tá ali, ó, a mil fluindo e ela consegue animar coisas inanimáveis. E também é a fase do pensamento dependente da percepção imediata. Então, se você está ali com a criança com um copo de água na mão e coloca esse copo de água no congelador e depois de 2 horas você tira e ele está congelado, a criança não vai entender que aquele gelo é a mesma água que foi colocada. Ela vai achar que mudou. Então, mudar a disposição dos objetos, muda o volume, muda a quantidade. Eu vou deixar uma imagem para vocês entenderem melhor. Esse vídeo já tá chegando no final e se vocês estão gostando, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações que me ajuda muito, de deixar aqui embaixo nos comentários suas sugestões, comentários e dúvidas para que eu possa responder. Passando agora para o período das operações concretas, nós vamos discutir muitas coisas legais. Ele acontece dos 7 aos 12 anos e é um período de desenvolvimento cognitivo, com muitas e muitas modificações, e modificações grandes, não pequenas. A criança, ela consegue adquirir o poder lógico. Então é isso que eu acabei de dar o exemplo. Colocar o copo de água na geladeira, tirar e é gelo, a criança vai saber que é a mesma coisa, que não mudou nada. Colocar os objetos de forma diferente, ela vai saber que na verdade só mudou as coisas, mas que continua o mesmo. As ações delas que estão interiorizadas, que eu também disse no período passado, agora elas se tornam flexíveis, elas se tornam mutáveis. E é um pensamento menos egocêntrico. Toda criança é egocêntrica, mas nessa fase dos 7 aos 12 anos ela consegue se libertar um pouco disso. Então, por exemplo, nesse pensamento flexível, ela consegue saber que 5 mais 2 é igual a 7 e que 7 menos 5 é igual a 2. Ela consegue fazer essa distinção, antigamente ela não iria conseguir. Tanto que é nessa fase que é ensinada esse tipo de conta na escola para essas crianças. Ela constrói um pensamento mais compatível com o mundo que cerca ela, mas ela só pensa corretamente se tiver um exemplo concreto. Ela ainda não consegue, por exemplo, fazer uma conta de cabeça. Ela tem que ter algo concreto para ajudar ela, então os dedos, alguém mostrando para ela que diminuir os dedos vai diminuindo os números, o material dourado, que é um material que ajuda muito, o ábaco também é um material que ajuda muito. Eu estou usando exemplos matemáticos, mas isso é para tudo na vida. Tem que ter algo concreto ali para que ela consiga ter essa noção de fazer contas e tudo mais. E por último, mas não menos importante, para finalizar esse vídeo aqui, há o período das operações formais. Acontece dos 12 anos em diante, ou seja, para o resto das nossas vidas, nós estamos em período de operação formal. É um período onde tudo se torna livre de limitações concretas. Não existe mais a necessidade de haver concretitude. A pessoa, a criança, o adolescente, enfim, começa a trabalhar com hipóteses. É a fase do e se? E se? E se isso? E se aquilo? E a criança pergunta tudo com o e se no começo. É o grau mais complexo do desenvolvimento cognitivo. E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações que me ajuda muito e de deixar aqui nos comentários suas sugestões e tudo mais. Um big beijão e tchau, tchau!